irmãos? Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, é a nossa lição de número 10 e o nosso tema é o poder da evangelização na família. E o nosso texto áureo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, que está em Atos 16, 31. E a nossa verdade prática, a salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras quanto por um testemunho bom, eficaz e amoroso. Então, é interessantíssimo nós pregarmos o Evangelho com atitudes. Se possível, use palavras. Então, e a nossa leitura com a Bíblia em classe, que está em Atos 16, do versículo 25 ao 34. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas o que nós percebemos aqui, que nós já sabemos, é que essa passagem bíblica é referente àquela parte onde Paulo e Silas, lá em Filipos, estavam presos naquela prisão, e quando eles começaram a louvar a Deus, os alicerces do cárcere foram abalados, né? E nenhum preso foge, e o carcereiro ele se rende a Deus e quer aceitar a Jesus. E depois nós vemos ele pregando o Evangelho, consequentemente, para sua família, e tanto ele quanto sua família foram salvos e batizados, né? E a nossa aqui, meus irmãos, entrando na nossa introdução, o evangelista Lucas narra a transformação operada pelo Evangelho no lar do carcereiro de Filipos. Responsável pela guarda de Paulo e Silas, o zeloso funcionário público foi profundamente tocado pelo testemunho dos missionários, que mesmo presos oravam e cantavam ao Senhor. E quando do terremoto que abalou os alicerces do cárcere, ele, tomado pelo medo, perguntou aos apóstolos: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas foram precisos em sua resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A decisão do carcereiro abrangeu sua esposa e filhos, que naquela mesma noite foram batizados. Nessa lição veremos de que forma poderemos evangelizar os filhos, o cônjuge, incrédulos e os vizinhos. O campo missionário começa em nossa casa. Saiba de uma coisa, eu e você, nós temos que saber de uma coisa: o primeiro ministério do crente começa dentro da sua casa. Não é a igreja, né? A igreja é importante, mas o primeiro ministério começa dentro da sua casa. Você pode até que discordar, tem todo o espaço para discordar, mas se você ver bem, o primeiro ministério que Deus colocou na mão do homem foi a sua casa. O esposo, a esposa, o esposo, o casal, os filhos. Então o primeiro ministério nosso, irmãos, é dentro da nossa casa. Se nós fizermos uma boa governança dentro da nossa casa, dando bons exemplos, fazendo aquilo que é de melhor dentro dos nossos lares, isso com certeza vai se refletir na igreja. E o nosso ponto central: a família deve ser o nosso primeiro e mais importante campo missionário. É aquilo que nós estamos falando. A nossa casa tem que ser campo missionário, um lugar onde nós falamos do Evangelho com testemunho. Amém? Evangelizando os filhos. Os pais não podem acompanhar os filhos por toda a vida, mas devem assegurar-se de que eles, mediante a educação que receberam, tomarão boas decisões e não se desviarão jamais da fé. Então, ensina o caminho que o menino deve andar, e quando crescer, né, não se apartará dele. Né? Vamos em Provérbios. Mas o que nós percebemos é que a criança precisa saber quem é Deus. Se fala que não pode, mas por que não pode? Se fala que é Deus, mas quem é Deus? Se explica, se fala, se ensina para a criança, ou até mesmo para o adolescente, quem é esse Jesus, quem é esse Deus Todo-Poderoso que nos vê, ao qual ele vai para a igreja e canta e louva. Ah, mas as irmãs na igreja falam para ele, mas é importante que o pai e a mãe pregue de forma que a criança possa entender, de uma forma que a criança possa compreender aquilo que está sendo falado pelos pais. Então, é interessante a criança aprender, porque lá na frente, se acontecer alguma coisa, né? Às vezes não somos sujeitos nesse mundo a várias situações, mas se acontecer, ela sabe e tem noção quem é esse Deus, quem é esse Senhor poderoso, gracioso,
bondoso, misericordioso e vai saber o porquê que Jesus morreu por ela na cruz. Porque hoje nós vemos as crianças, irmãos. Claro que a gente fosse ver bem, é até engraçado dizer, mas tem criança que conhece às vezes mais a Bíblia do que os adultos. Mas é interessante o pai e a mãe falar acerca de Jesus para esses filhos. Porque às vezes os filhos pegam raiva da igreja, não querem saber da igreja, porque de que forma que eles foram ensinados o que é a igreja, o que é Jesus, o que é Deus? Então fica ali na igreja por obrigação, mas quando tem uma oportunidade de escapar, lá na frente, escapa e dificilmente volta, ou demora muito para voltar. Mas vamos aqui para frente, por meio do culto doméstico. Esse é o momento em que toda a família reúne-se para louvar a Deus, conhecê-lo mais intimamente e buscar a sua bênção. O culto doméstico deve ser diário e envolver a todos. Cada família marcará o horário mais apropriado. As crianças que não sabem ler aprenderão ouvindo as histórias bíblicas e os cânticos. Aí as maiores acompanharão a família na leitura alternada do texto sagrado durante o período de oração, que também deve contemplar a idade de cada filho. A esposa ou o marido apresentará pedidos ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos já recebidas. Então, aqui as crianças acabam, até relatos que as crianças aprenderam a ler através do culto no lar. É interessante o culto no lar, é interessante essa iniciativa de ter o culto no lar, cantar uns hinos. Não precisa ser nada muito longo, muito extenso, mas eu creio que 20, 30 minutos é o suficiente para ter um culto no lar, onde vai ter a pregação da palavra, vai ter cântico de alguns hinos, e que o nome do Senhor vai ser louvado. Então a criança, a partir daí, começa a aprender acerca do reino de Deus, através dos símbolos cristãos. Eu vou ler uma parte aqui. Em nossa casa, as Bíblias, os hinários e os livros cristãos devem estar sempre visíveis e ao alcance das crianças. É importante que também haja boa música evangélica e filmes bíblicos. Então é interessante sempre envolver a criança acerca do estudo da palavra, acerca dos livros. É claro, irmãos, você não vai deixar um livro numa criança, né, para ela poder danificar esse livro. Não, ela tem que aprender que aquele livro tem que ser respeitado e tem que ser cuidado. Claro, hoje vai falar que tem que ser imperativa, né? Mas tem que ter um ensinamento para essas crianças. E a criança, devagarzinho, vai aprendendo acerca do que é, né, a palavra de Deus, do que é o reino de Deus. Levando-os à igreja. Se a casa de Deus não fosse importante, Eucana não se daria ao trabalho de levar consigo Ana e Penina. Então aqui está relatando a história, né, de 1 Samuel, capítulo 1, do 3 e 4. Ana e Penina, que Penina fazia afrontas a Ana porque não tinha filhos. Mas nós vemos que aqui Eucana, né, levava elas ao templo. Naquela época não existia templo, mas vamos colocar a igreja. Levava elas à igreja para poder adorar a Deus junto com os filhos. No caso, os filhos de Penina. Mas tem muitos pais hoje, irmãos, que infelizmente, né, aqui mais embaixo vai estar escrito, mas é complicado porque os adultos levam as crianças para a igreja, mas eles mesmos não ficam na igreja, principalmente na escola dominical. Principalmente na escola dominical tem muito adulto que leva, eu vou colocar várias situações, que leva a criança para a escola dominical, mas não fica. Outros não levam as crianças, vão sozinhos. Ah, mas ela está dormindo aqui, deixa ele aqui dormindo, está tão cansado. E não vai. E outros não vai e também não levam os filhos. Aí, meus irmãos, eu pergunto uma pergunta feita para nós. Como é que essa criança vai crescer? Por quê? O culto no lar é importante, a pregação do pai e da mãe para a criança é importante, mas o convívio na escola dominical com outras crianças é também importante. Então as oportunidades que o adulto tem, que o irmão ou que a irmã tem, para levar seu filho para a igreja, a escola dominical é primordial, onde tem as atividades, onde tem as apresentações. Ah, mas tem um culto mais tarde, onde o culto de domingo à noite, onde as crianças ficam na sala, ficam fazendo atividades. Mas parece que a escola dominical vamos dizer assim, é o tipo de atividade que nenhuma dessas consegue suprir. Parece que às vezes é muito importante, ou de repente mais importante do que as outras. Claro que cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. Mas a escola dominical, a criança já vai em entendimento assim, eu vou aprender sobre Deus, eu vou aprender sobre Jesus.
né? Haverá as tias lá, é uma coisa mais formal, é uma coisa, a criança que vai lá, vai aprender, vai sentar para aprender. Não que nos outros cultos, ou que nas outras atividades ela não faça. Mas nesse momento ela sabe que ali é a escola dominical, onde vai interagir com seus amiguinhos, né? Onde haverá as irmãs que vão ensiná-la acerca da palavra de Deus. E aqui, tendo um viver cristão, as crianças observam atentamente se agimos conforme o que ensinamos, ou se quebramos as regras por nós estabelecidas. Então, a criança, irmãos, ela observa tudo. Ela está observando tudo, o que o adulto faz, o que o adulto fala, principalmente o que o adulto fala acerca dos irmãos da igreja, acerca do pastor, acerca de todos. Então, o adulto, a criança está sempre, né, no caso, vigiando, vou colocar vigiando, mas observando o adulto. A criança está sempre atenta ao que está acontecendo no seu derredor, ao redor dela. Ela está sempre atenta naquilo que está acontecendo. Então, é interessante o adulto tomar cuidado conforme vive e o que fala perto dos seus filhos. Porque a criança, ela sempre fala a verdade. Talvez, de repente, você que já deve ter ouvido alguma história sobre isso, de algum adulto que passou vergonha porque falou que não devia perto da criança, e depois, em determinado momento, a criança falou perto daquela pessoa com a qual ele tinha falado. Então é interessante nós sabermos que Deus era melhor que não falasse nada de ninguém. Mas se você tiver alguma coisa para comentar juntamente com a sua esposa acerca de um assunto da igreja, não comente perto dos seus filhos, né? Então aqui no tópico 2, evangelizando o cônjuge. Em vez de abandonar o marido ou a esposa, o cônjuge salvo deve procurar ganhá-lo para Cristo, conforme orienta Paulo aos Coríntios, né? Aqui ele está falando uma referência, irmãos, que às vezes um vem primeiro, o outro vem primeiro, mas o que nós temos que ver, assim, claro, orar, pedir a Deus, mas é interessante, se de repente você conhece alguém que está nessa situação, ou você mesmo de repente pode estar passando por essa situação, não desista. É uma alma, é uma vida, é o seu marido ou é a sua esposa. Mas é uma alma que Jesus quer salvar. Não desista dele ou dela. Trazendo a esposa a Cristo. O marido crente ganhará a esposa para Cristo se agir conforme o modelo bíblico, amando-a e coabitando com ela com entendimento, amando-a como Cristo amou a igreja. Jesus morreu por amor à igreja. Logo, o marido, à semelhança de Cristo, deve colocar os interesses da esposa à frente dos seus e cuidar dela física, emocional e espiritualmente. Esposa alguma achará difícil submeter-se à liderança de um homem que lhe dedique tanta honra e apreço, né? Aí que a gente vai falar de coabitar, no caso, né, a atividade sexual do casal, mas é importante o marido amar a esposa, tratá-la bem, né, ter relações com a sua esposa com entendimento, saber os parâmetros que a Bíblia, né, nos permite, saber aquilo, respeitar a emoção, os sentimentos da sua esposa. Não é pelo fato de ela ser crente que às vezes as pessoas desprezam, ou o marido despreza. Não, ganhar para Jesus é com amor, com dedicação, com carinho, para que através da sua vida a sua esposa possa vir para Cristo. E não desistir, como nós falamos no começo, não desista do seu cônjuge, porque ele ou ela, né, no caso aqui ela, é uma alma que Jesus quer salvar. Trazendo o esposo a Cristo. O grande desejo da mulher salva, cujo marido ainda está no mundo, é ganhá-lo para Cristo. O apóstolo Pedro mostra o passo a passo dessa tarefa, né? Sujeitando-se a ele. Submeter-se à autoridade do marido, como Sara obedecia a Abraão. E eu vou pular aqui para o B. Pelo porte cristão. O porte cristão da esposa será revelado em palavras brandas, bom humor, atos de bondade, decisões inteligentes. Sem palavras, a melhor pregação da esposa crente é sua conduta exemplar. Então nós vemos aqui, sujeitando-se a ele. A mulher, né, pelo fato de ser crente, que ela é dona do marido,
e não tem autoridade sobre o marido se o marido não for não crente. O que ela tem que ser é praticar a palavra de Deus, se sujeitar ao marido, como está dando exemplo aqui, Sara que se sujeitava a Abraão. Apesar de os dois, né, partilharem da mesma fé, praticarem a mesma fé. Mas aqui também, pelo porte cristão, o porte cristão da esposa será revelado em palavras brandas. Ou seja, bom humor, tratar bem, no trato, no carinho, no dia a dia. Isso a esposa tem que fazer, mesmo que ele não for crente. Porque fazendo isso, o ganhará para Jesus. Sem palavras. A melhor pregação da esposa é suas atitudes, né? É aquilo das duas, do A e o B. Ganhar com entendimento, com sabedoria, com exemplo. Então, sem palavras, tratando bem e fazendo aquilo que é de melhor. E o D, pela beleza interior. A esposa salva não deve descuidar de sua aparência. Claro, se cuidar, tratar bem. O marido chegar do trabalho, está arrumada, né? Não precisa estar vaidosa, não precisa estar nem, né? Não vou nem entrar em detalhes que as mulheres sabem. Mas é interessante tratar bem, estar sempre, né, bem arrumada e procurar agradar o marido. Claro que nem todo o tempo, tem filhos, tem a casa, tem muitas coisas para cuidar, mas sempre está bem humorada e através disso o marido também, né, uma sugestão do autor da revista, ficará fácil para a mulher ganhar o marido para Jesus. Evangelizando os parentes. Os parentes também podem ser alcançados para Cristo pelo bom testemunho e pela pregação do Evangelho. Então, irmãos, os parentes, no caso, os familiares mais distantes, né, primo, tio, tia, vários, eles podem ser alcançados através da pregação, né, através da conduta. Porque é muito bom quando nós ouvimos, eu quero ser crente que nem ele ou que nem ela. Isso é satisfatório, isso nos ajuda, isso nos motiva. Então, para nós alcançarmos os nossos parentes, primeiro, tem que arrumar tempos favoráveis. Uma bênção recebida em uma data especial é sempre um bom motivo para um culto em ações de graças no lar. Então, imitemos Cornélio, que amando seus parentes e amigos, convidou-os à sua casa para ouvir o Evangelho através de Pedro. Aquele sonho de Pedro, quando Pedro tem um sonho, que tem os animais impuros e que Deus fala, não diga impuro aquilo que Deus purificou. Mas aqui nós vemos Cornélio, ele chamando as pessoas para o culto no lar. Eu achei interessante porque às vezes as pessoas não são muito crentes, mas culto no lar normalmente tem um bolo, tem um salgado, e as pessoas vêm. Claro, às vezes as pessoas vêm para prestigiar, no caso o agradecimento dos crentes, e às vezes aproveitando isso vai comer alguma coisa, mas também vai comer um pouco da palavra, com certeza. Então, às vezes a gente envolver essas pessoas, trazê-la para nós, trazê-la para perto de si, trazê-la para o convívio é importante, é interessante. Porque nós fazendo isso, nós automaticamente daremos a oportunidade, Deus, claro, Jesus vai dar a oportunidade através de nós, usando a nossa vida, para que essas pessoas possam se achegar a Cristo. Então é necessário, é importante nós estarmos atentos a tudo isso que acontece. E no 2, em tempos de crise, o cerco à cidade de Jericó impeliu Raabe a reconhecer o Deus de Israel como seu Senhor. Graças à firmeza de sua decisão, os seus pais, irmãos e outros parentes foram poupados da destruição. Quando a família é assolada por doenças, morte ou escassez, o crente apontará Jesus como a única solução. Irmãos, aqui nós vemos aqui a expressão de Raabe, que escondeu os espias dentro da sua casa e falou para colocar um fio, no caso um fio roxo, né, para que ele não pudesse, a sua casa não pudesse ser atacada. Então, quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, entregamos o nosso caminho ao Senhor, fazemos, né, no caso, menção da palavra do Senhor, acerca dos livramentos, acerca daquilo que Ele nos tem feito, irmãos, isso é maravilhoso. A família, o convívio que nós temos com as pessoas, através desse convívio, as pessoas fica mais fácil a pessoa aceitar Jesus. Mas só tem uma direção. É as pessoas verem Cristo em nós. Saber que Cristo está em nós. Saber que as possibilidades que nós temos de estar em Cristo são muito grandes.
para que através de nós as outras pessoas possam se achegar a Cristo. Então, o crente apontará a Jesus como a única solução. Quando as pessoas começarem a ver as bênçãos de Deus surgindo na nossa vida, quando tem uma situação difícil, nós cremos em Deus, Deus vem e resolve, Deus entra com providência, Deus dá a vitória, Deus dá a solução, Deus dá a direção. Essas pessoas vão querer também professar esta mesma fé, né? E nosso subsídio aqui, eu vou ler bem rapidinho, professor, né? No caso falando para nós, que você, aluno, tem que entender, né, que Deus é eficiente, né, e é necessário que nós sejamos crentes fiéis a Deus, crentes para que nós venhamos falar da presença de Deus, falarmos da palavra de Deus. E aqui ele tem um quadro aqui, né, que nós, né, que Jesus é o único que pode salvar. A salvação só provém de Deus, só provém de Jesus. E a cruz é aquela que veio para nós, para que nós possamos ser redimidos dos nossos pecados. E nós somos salvos mediante a graça. E nós devemos fazer um apelo claro e conciso acerca da palavra. E a nossa conclusão: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Firmando nessa promessa, o novo convertido orará pela salvação de toda a sua família e, através de seu testemunho, demonstrará o que o Evangelho fará na vida de quem recebe Jesus como o seu Salvador. Tudo gira em torno daquilo que nós fazemos, daquilo que nós professamos. É isso que vai refletir na vida daquelas pessoas que estão em nosso lar, familiares, filhos, pai, mãe. O que nós fazemos vai refletir na vida deles, e é bom que reflita com bênçãos. E continua na conclusão: a família salva buscará sempre uma oportunidade para falar de Cristo aos seus parentes e vizinhos. Não nos esqueçamos igualmente de fortalecimento espiritual de nossa família através do culto doméstico, do ensino bíblico e da frequência regular aos trabalhos da igreja. E dessa forma ousemos afirmar, como Josué: em minha casa serviremos ao Senhor. Você e eu não precisamos estar exatamente enfurnados dentro da igreja. Tudo tem que ser feito com ordem e com decência, com equilíbrio. E a assistência maior tem que ser sempre a nosso lar, não a igreja. O nosso lar, os filhos, a esposa. Não que, lógico, irmãos. Então, domingo à noite eu vou ficar em casa por causa da minha esposa. Não, calma aí. Tudo você sabe que é o equilíbrio. Nós sabemos o que é o equilíbrio. Nós temos o entendimento e a noção do que é o equilíbrio. Peça para Deus o equilíbrio, para que quando o povo vai ficar dentro do lar, fique. Para quando não, vá para a igreja e cultue. Amém, irmãos? Você que ainda no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E nos ajude, ore por nós. E que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Amém.